Quarta. Em uma sessão de fisioterapia motora, um paciente com massa de 80 kg é orientado a subir 8 degraus do piso até o topo de uma escada. Sabendo que cada degrau possui 18 centímetros de altura, qual é o trabalho realizado pela força-peso? Destaque isso, o trabalho da força-peso que vocês vão usar nessa prova, tá? Pode anotar o que eu estou lhe dizendo, sábado vocês vão ter isso daí. Quando ele se desloca do piso até o topo da escada, considera a aceleração da gravidade igual a 10. Tá? Então vamos lá. Outra questão bastante recorrente na prova do SESMAC é esse lance do cálculo do trabalho. Então deixa eu anotar aqui para vocês, ó. Formulazinha de trabalho. Trabalho, deixa eu anotar aqui, questão 4, formulazinha de trabalho. Trabalho é fórmula geral, força vezes o quê? Quem lembra? Deslocamento. Só que nesse caso, eu estou calculando o trabalho da força peso. Então vai ser a força peso vezes o deslocamento, só que o deslocamento é altura. Então no lugar da força vai ficar o peso e o deslocamento vai ficar a altura. Se você preferir, no lugar do peso, você coloca a fórmula do peso, que é massa vezes o quê? Gravidade. Então, por isso que a fórmula do trabalho da força-peso é mgh. Mulher gosta de homem, eita, do homem não, do que quiser. Aí, isso igual a mais ou menos. Mais ou menos esse valor. Mas, se for descendo, se o corpo estiver descendo, o trabalho da força-peso é positivo. Se o corpo estiver subindo, aí o trabalho da força-peso é negativo. Sabe por quê, minha gente? Porque o trabalho ele é positivo quando a força está ajudando. E o trabalho vai ser negativo quando a força estiver atrapalhando. Todas as vezes que um cara está subindo, o peso está ajudando ou está atrapalhando? Se o cara está subindo, o peso está ajudando ou atrapalhando? Atrapalhando. Então, por isso que se... Agora, preste atenção nisso que vai ser uma casca de banana. Olha, preste atenção. Na questão, ele pediu o trabalho da força-peso ou o trabalho do homem? O trabalho de quem? Da força-peso. Quando o homem está subindo as escadas, o peso está ajudando ou está atrapalhando? Está atrapalhando, está no sentido contrário do deslocamento, não é? E a força que ele está fazendo, porque toda vez que ele vai subir, ele faz uma força para cima, né? Então, nesse caso, como ele quer o trabalho da força-peso, você sabe que vai ficar negativo. Onde é que mora o problema? Se ele, nessa mesma questão, só trocasse a palavra, calcula o trabalho realizado pelo homem, pela força motora do homem, aí seria positivo, porque o homem está subindo e o peso que está atrapalhando. Entendeu, minha gente? Então, nesse caso, ele quer o trabalho da força-peso, então vai ficar negativo. Se é negativo, você já tem, ó, ou A ou B a resposta. Aí vai ficar mgh. Só isso. Agora, se ele pedisse o trabalho realizado pela força do homem, aí seria positivo, porque estava no mesmo sentido do deslocamento. Qual a massa do homem? 80, né? A gravidade? 10. E qual a altura que o homem subiu? Cada degrau tem quantos centímetros? 18. Foram quantos degraus? 8. Multiplica esse valor, dá quanto? 18 centímetros vezes 8 dá 144, 8 vezes 8, 16. 8 vezes 8, 64. Então dá 144 centímetros, que em metros é 1,44. Então aqui ficou 1,44. Só é fazer essa conta. Diz, Duda. Pode ser a fórmula geral. Só que... Certo, só que exatamente, para ele subir, ele tem que romper o próprio peso, então é comum você calcular o trabalho realizado pelo homem pelo caminho do trabalho da força-peso, só trocando o sinal. Fazendo essa conta aqui, deu quanto? Menos quanto? Parece que é 1152, né? 1152 joules. Tá? Letra